Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu vou ser breve nessa noite, uma noite chuvosa, né? Mas a presença do Espírito Santo, ela está em nosso meio aqui. Quero deixar meu agradecimento a qual o irmão Jorge, o presbítero irmão Jorge, nos confiou a palavra nessa noite. A banda que está aqui conosco. Sempre que nós vamos tocar em algum lugar, é sempre assim. É um fio para lá, é um fio para cá, é uma extensão emprestada, né, irmã? Mas no final o Senhor vai nos dando graça. Eu fiquei feliz porque, igreja abençoada e linda, né, irmão? Um lugar que traz paz para o nosso coração, né? Não existe coisa melhor do que nós vir na casa do Senhor, prestar o nosso culto a Deus, entregar o nosso momento de adoração ao Senhor. Devíamos estar em nossa casa, devíamos, ainda mais com uma chuva dessa, né? Podíamos estar no nosso sofá, comendo uma pipoca, assistindo uma televisão. Nosso amigo aqui veio lá de Pistaras para tocar bateria para Jesus nessa noite. Porque ele não veio tocar para mim nem para você, né? Ele veio tocar para Deus. Ele veio prestar o culto dele para Deus nessa noite. Assim como eu e você viemos nesse lugar santo. Temos aqui o meu amigo irmão Manuel lá, passou lá no posto essa semana e eu disse, vou pregar no máximo, ele disse, eu vou lá ver você. O meu amigo Douglas lá, só fogo e glória. Amém? Esse irmão aqui, eu esqueci o nome dele, mas abasteci ele hoje. Ele disse, irmão, vai lá pregar para gente. Devagarzinho nós vamos conhecendo todo mundo, né? E quando chegar lá no céu, todo mundo junto, vamos cantar em um só cântico e um só coral. Que Deus é bom, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. E Deus tem algo preparado para nós nessa noite, amém? Esse texto é um texto bastante conhecido, vamos passar para a parte da palavra, onde nos conta o início do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala agora que Maria concede um filho. Maria tem no seu ventre um filho, a qual o Espírito Santo chega e diz para ela que ela iria ter. José, porém, estando noivo de Maria, ou pronto para se casar com Maria, ele tenta fugir dessa situação, porque a Bíblia diz que José tenta fugir meio que sem ninguém perceber do casamento. Mas o anjo do Senhor, ele vem no sonho falar com José, fazer com que José entendesse que o filho que ela estava esperando era o filho que vinha da parte de Deus para salvar as nossas vidas, para salvar essa geração de pecado, para salvar essa geração que muitos dizem que estão perdidas. Mas nós que servimos a Deus, nós acreditamos que nada está perdido quando nós buscamos o reino dos céus. E então o anjo aparece a José e faz com que ele mantenha a sua palavra com Maria. E aqui começa, então, o Filho do Homem na face da terra. Creio eu que, quem sabe, muitos, quando souberam, até criticaram na época, né? Porque uma moça virgem, porque a Bíblia diz que ela era virgem, agora aparecer grávida, antes de se casar, antes de estar junto com seu esposo. Mas tudo isso era cumprimento da palavra do Senhor. Hoje, culto de missões, como não falar de missão se não for falar daquele que veio aqui na terra por o meu e pelo teu pecado? O primeiro que deu o seu próprio sangue por nós, não é mesmo? Para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Então começa aqui uma jornada de sofrimento, uma jornada de batalha. E a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, também veio os problemas atrás dele desde o berço. Tinha um rei chamado Herodes, muitos já conhecem. Queria descobrir aonde o menino Jesus estava. Então envia os seus magos para ir ao encontro do Messias. Os seus magos vão, chegam até Jesus, mas eles se rendem à presença do Mestre. Eles se rendem à presença do Filho de Deus. E eles não voltam a trazer a notícia para Herodes. E eles fogem por outro caminho. Voltam para suas casas por outro caminho. Eu estou traduzindo o texto para que nós possamos falar mais do amor de Deus nessa noite. Quando eu estava meditando, estava orando e buscando uma palavra da parte do Senhor, às vezes eu me tranco no quarto para me meditar na palavra, às vezes eu estou lavando uma louça lá,
e o Espírito Santo começa a falar conosco. Aleluia. Não é assim que acontece? Amém. E nós começamos a sentir algo diferente, nós começamos a buscar mais, nós começamos a nos aprofundar mais naquela palavra. Glória a Jesus. Então, o rei Herodes, ele começa a perseguir Jesus. E a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, falando com José, manda que ele fuja de onde ele está, da cidade que ele está. E então ele foge para o Egito. E o tempo vai se passando. E Herodes vai insistindo em tentar encontrar Jesus. E passa-se o tempo, José acaba sabendo pelo Espírito Santo que Herodes vinha a falecer. E então novamente ele recebe um sinal para voltar para a terra ao qual ele tinha saído. E a Bíblia vai falar que quando ele está voltando, ele se lembra que Herodes tinha um sucessor, que era o seu filho. Então novamente o Senhor avisa ele para que ele não voltasse. E ele toma outra direção. E o texto ele vai muito longo, ele vai muito além. E nós vamos resumindo. O Senhor Jesus então, o tempo vai se passando. Ele vai para a sua terra, ele vai para Nazaré. E o tempo vai se passando. E nesse meio tempo, quando Jesus ele estava no seu processo, até chegar perto do seu batismo, já existia alguém na face da terra pregando a palavra do Senhor, que era o nosso amigo João Batista. João Batista, ele pregava para que nós se arrependêssemos dos nossos pecados. Ele pregava que existia um céu preparado para nós. Ele pregava que existia um inferno também preparado para nós. E então eis que chega o grande dia de ter o encontro de Jesus com João Batista. João Batista ele estava batizando o povo. Ele estava pregando para o povo, pregando o arrependimento, pregando a salvação. Eu fico me imaginando João Batista numa fila, quem sabe João Batista lá pregando e batizando o primeiro, e vinha e ele batizava outro, e na fila quem sabe até estava Jesus, né? Quem sabe Jesus estava na fila ali, imaginando assim, daqui a pouco sou eu. Aí João Batista pega, olha, e quem ele vê lá na fila? Jesus. Estava ali esperando chegar a sua hora. Ele podia muito bem chegar na fila e cortar a fila de todo mundo, quem sabe dizer eu sou o primeiro. Mas tudo tem o tempo certo das coisas do Senhor acontecer na nossa vida. E quando João Batista ele avista Jesus, ele reconhece que ele estava diante do único e suficiente Salvador. Amém. E então ele diz, pelo certo, não era o Senhor quem deveria me batizar? E o Senhor diz, né? Vamos deixar como está, para que se cumpra aquilo que foi escrito pelo profeta. E a partir dali a Bíblia diz que Jesus tinha cerca de 30 anos. Então ali começou a caminhada de missão na terra. Ele começou então a evangelizar, ele começou a fazer os seus milagres, ele começou a pregar, ele começou a orar pelo derrotado, a curar o aleijado. E os milagres começaram a acontecer. Irmãos, essa noite vocês têm a liberdade de dar glória, de dar aleluia, porque nós já estamos na casa do Senhor. E silêncio nós fazemos no hospital, né? Mas aqui, talvez tenha alguém doente aqui, mas vai sair curado nessa noite. Talvez tenha alguém angustiado aqui, mas vai sair alegre nessa noite. Eu não sei a forma que o teu coração está nessa noite. Eu não sei a preocupação que você chegou e adentrou daquela porta para dentro aqui. Eu não sei o que está passando na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Mas eu quero que você saiba que o Deus a qual eu e você servimos, Ele vai muito além do que nós podemos imaginar. Ele vai muito além daquela causa que alguém diz não vai dar mais nada, não vai mais andar, não vai mais sobreviver, não vai mais progredir, você vai ser um derrotado. A palavra dele vai muito além dessas palavras. O inimigo, quando ele se levanta contra a nossa vida, ele sempre vem com essas indiretas sobre nós. Ele sempre vem com essas acusações.
Quando Jesus ele sai do batismo, ele vai para o deserto pagar 40 dias e 40 noites em jejum. Assim é a nossa vida quando nós aceitamos o Senhor. Nós aceitamos a Deus com a esperança que tudo vai ser maravilha, que nós não vamos ter batalha, não vamos ter luta, que vai ser só porta aberta, só glória. Tem um irmão desse tamanho lá no Porto Escalvado que ele diz é só fogo e glória. Mas não é assim. Jesus então ele vai para o deserto e quando ele está 40 dias e 40 noites em jejum, Satanás ele chega a tentar Jesus. Eu fico imaginando Jesus com fome, olhando para a pedra e Satanás chegar do lado e dizer: mas o Senhor não é filho de Deus? Por que está passando fome? Por que está passando necessidade? Transforma essa pedra em pão e come, enche a barriga. Se fosse nós, eu e você que somos falhos e pecadores o tempo inteiro, nós iríamos na hora comer aquele pão. Mas ele estava ali para cumprir o mandamento a qual o seu pai ordenou, para que eu e você pudéssemos estar aqui na casa dele essa noite, para que eu e você pudesse abrir a nossa boca e dar glória, dar aleluia, dizer que Deus é bom, que Deus salva, que Deus cura, liberta. Aí mais uma vez Satanás pega e leva ele para o pico mais alto, e novamente Satanás perturba Deus, Jesus, e diz: você não é filho de Deus? Pula daqui. Quem sabe quantos de nós, né, para tentar ver se Deus estava mesmo, nós pularia, né, irmão Felipe? Mas não tentarás no Senhor teu Deus. Assim ele falou. E nós ficamos insistindo às vezes, né? Mas por que não acontece? Por que não realiza? Meu Deus, ficamos tentando. E o tempo vai passando, porque o nosso tempo é diferente do tempo dele. Mas o Satanás ele não desiste. Ô bicho insistente, né? Ele luta 24 horas sem cessar, esperando uma brecha que eu e você, nós deu um deslize sequer para ele entrar e acabar com a minha vida e com a tua vida. Mas nós estamos aqui essa noite para falar de missão. Nós estamos aqui essa noite para falar sobre ir ao encontro do próximo, ir ao encontro daquele que está desanimado, ir ao encontro daquele que não tem forças mais para se levantar. Não é isso, irmãos? Missão. Buscamos sempre, quando estamos reunidos, até eu estava falando com o irmão Manuel é benção, né? E o seu Senhor dá aquele seu glória lá que vai ficar mais fácil de eu pegar. Muitas vezes quando nós se pronunciamos de missão, nós começamos a falar de vários outros países. Vamos orar pela África, vamos orar pela Argentina, vamos orar pela Venezuela, por Israel, vamos orar por esses países que estão em guerra. Não é assim, irmão Jorge? Sempre nós fazemos isso. Sempre nós buscamos ajudar os outros lugares através da oração, através do jejum. Glória a Deus. Mas nós acabamos esquecendo muitas das vezes aqueles que estão do nosso lado. E nós acabamos deixando de lado o nosso irmão que está do nosso lado no culto. Está desanimado, mas nós não estamos nem percebendo. Porque o nosso foco está em outro lugar. E a nossa família aqui, ela começa a perecer. Os cultos, eles estão cada vez mais vazios. As igrejas, elas estão cada vez mais vazias. Quando se fala que Deus vai te dar uma casa, um carro, Deus vai te dar um emprego melhor, a igreja enche. Mas quando se fala que vai ser um culto de confraternização por amor ao próximo, quando se fala que vai ser um culto de ensino da palavra da parte do Senhor, a igreja fica vazia. Porque nós estamos tentando buscar outra direção, e essa direção não está agradando o olho do Senhor. Mas se nós se unirmos como uma família só, e começar daqui, olhar para o nosso próximo, orar pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho, pela nossa família, nós vamos ter uma família mais forte. Quantos jovens que hoje aceitam Jesus e ficam vendo na televisão, na internet, muitos missionários, o missionário tal foi para a África, foi para a Amazônia, mas se ele não tiver uma família, uma raiz firme aqui para estar orando e intercedendo por ele, ele vai permanecer? Talvez ele até permaneça, mas com uma família unida orando a favor dele vai ser bem mais fácil.
O inimigo ele vai se levantar, mas vai ter um exército prostrado na presença do Senhor, orando ao favor daquele jovem. Quantos que cantam do nosso lado e daí a pouco somem e não cantam mais? Eu estava escutando o Genival Bento pregar esses dias, aquele homem é uma benção. Onde ele falava, muitas vezes tem irmãos dentro da nossa igreja que está 30 anos aqui do nosso lado. É uma bênção, canta, prega, louva, mas dá um deslize e nós enchemos a boca para dizer, eu sabia que isso ia acontecer. E mesmo assim nós insistimos em querer buscar as pessoas lá no mundo, querer trazer para dentro da casa do Senhor. Mas quando as pessoas estão aqui, o que nós fazemos? Às vezes eu me pergunto, Senhor, por que eu sou tão falho nessa questão? Nós vivemos um momento em que nós prestamos atenção só em nós mesmos. E nós temos deixado a obra do Senhor de lado. Quando nós chegarmos na frente de Jesus, na frente de Deus lá no céu, o que nós vamos ter para apresentar para Ele? O louvor a qual o irmão cantou por último aqui, eu quero ser fiel. Mas nós queremos ser fiel no quê? Se nós temos deixado tantas coisas a desejar na presença do Senhor. Mas eu creio num tempo determinado para tudo acontecer. Eu creio num renovo espiritual da parte do Senhor para a nossa vida. Porque nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Nós devemos andar unidos, juntos, lado a lado, buscando o Senhor. Tem uma passagem quando Jesus vai curar a filha de Jairo. À beira do caminho tem uma moça que padece 12 anos por um fluxo de sangue. Naquela época, quem tinha doença, quem tinha uma deficiência, qualquer tipo de coisas assim, ela era excluída da sociedade. Ela era excluída dos seus amigos, da sua família, do seu trabalho, devido a essa doença. E ela ficava num lugar separado. E a Bíblia vai falar que ela ouviu alguém falar de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu fico imaginando, existia um missionário passando naquele lugar. E aonde que o missionário estava? No meio dos perdidos. No meio daqueles que achavam que não tinha mais solução, que não tinha mais chance para a sua vida. No meio daqueles que talvez a sua esperança já tinha acabado, porque a Bíblia diz, ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha para buscar a sua cura. Mas o milagre não aconteceu. Glórias a ti, Jesus. A filha de Jairo se manteve 12 anos viva, para daí cair no sono da morte. E aquela mulher se manteve 12 anos em sofrimento para voltar para a vida. Mas o missionário com certeza passou e estava falando que o Messias estava passando naquele lugar. O Deus que cura, que liberta. Talvez a sua esperança ela já não existia mais. Talvez ela estava em trapos rasgados. Muitas vezes assim estamos nós com o nosso coração aflito, com o nosso coração rasgado. Porque buscamos soluções e não encontramos, buscamos forças e nós não encontramos. Mas aí vem um irmão cheio da presença do Senhor, estende as mãos poderosas e ora por nós, parece que a nossa força ela se renova. Aleluia. Glória a Deus. Eu ouvi um testemunho um dia sobre uma semente. Tinha um certo irmão, ele foi pegar uma semente, foi plantar uma semente, e tinha uma semente que não era muito boa. Mas o Espírito Santo mandou ele colocar a semente ruim junto com a semente boa. E a semente forte ali a trazer a cura para aquela semente machucada. Assim somos nós. Se nós estamos aflitos e sentar no meio de dois irmãos cheios da presença do Senhor e do fogo santo, o fogo vai pegar em nós também. Senta perto do irmão Manuel para ver os glórias que ele dá nas gatas. Chega a arrepiar até o dedão do pé. Devemos ter uma vida com intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor não é só vir em todo culto, não é frequentar a igreja dia e noite. É amar o próximo como a nós mesmos. É orar pelo próximo, é estender as mãos pelo próximo. É sentir o que o próximo sente. Muitas famílias estão destruídas, estão atribuladas. Porque já perderam a essência, vieram para a casa do Senhor e se decepcionaram. E nós continuamos orando pelos outros países.
Não estou falando que não devemos orar pelos outros países, devemos orar. Afinal, é a única forma de nós ajudar essas pessoas. Quantas vidas inocentes, quantas crianças são massacradas nessa guerra, são destruídas pela fome. Somente a nossa oração pode alcançar essas vidas. Mas dentro da nossa casa nós devemos orar e acolher os nossos que estão do nosso lado. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente vai preparar uma palavra, a gente em casa parece que o céu desce pertinho. Mas aí quando a gente sobe aqui no culto, a palavra muda totalmente. É porque o Senhor, Ele prepara o que Ele quer para entregar para a igreja. E nós como servos, nós temos que obedecer e ser obediente à palavra do Senhor. Eu não sei, com certeza essa palavra vai falar com alguém aqui nessa noite. Aleluia. Hoje eu estava saindo do meu trabalho. Deu 1h20 da tarde, veio um rapaz conversar comigo e eu falei para ele assim: hoje eu vou lá na igreja do teu pai pregar. E esse rapaz olhou para mim assim e disse: oh, que bênção, ele disse para mim. Ele falou: um dia ainda eu quero chegar nesse patamar, ele falou para mim. Um dia ainda eu quero chegar nesse patamar. E eu disse para ele: você vai ir muito além de mim. Amém. E a igreja, ela está te esperando, eu falei para ele. E eu creio, e eu tenho orado por essas vidas. Nós devemos buscar interceder. Aleluia. Não devemos se meter, né? Porque às vezes nós vamos se meter, nós vamos complicar mais ainda. Mas se nós orar, nós jejuar, nós entregar na presença do Senhor, Ele vai entrar com providência no nosso lar, na nossa família, né? No nosso trabalho. Devemos falar mais do amor de Deus no nosso trabalho. Eu vou encaixar o caminhão do Douglas lá, nós começamos a falar de Deus lá, né, Douglas? Porque quando nós começamos a falar da palavra de Deus e das coisas de Deus, as coisas do mundo vão ficando de lado. Assim é quando nós vamos para a igreja. Começamos a prestar atenção no culto, a louvar os louvores, a palavra até aqui foi bênção. Mas se nós estiver focado no culto, ele vai ser bênção. Agora, se nós trazer as coisas lá de fora e permanecer no nosso coração, nós vamos voltar da mesma forma como nós entramos. Mas nós devemos entregar, confiar no Senhor. Somente confiar em Ele. E os nossos planos, os nossos projetos, eles vão ser alcançados na presença do Senhor. Eu não quero ir muito além. Eu convido você a se colocar de pé com a permissão do pastor. Nessa noite que o Senhor venha nos renovar dia após dia na presença dEle. Que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos fortalecer. Que o Senhor venha encher a nossa botija de azeite na presença dEle. Para que quando nós for evangelizar e falar do amor dEle na rua, muitas vezes se levanta muitos questionamentos, porque a pessoa que ela está no mundo, às vezes, ela não aceita a palavra do Senhor. Então ela começa a questionar algumas partes. E nós devemos estar preparados para ter a resposta da parte do Senhor, para ter a direção da parte do Senhor para a nossa vida, e para transmitir a presença do Senhor para o mundo. Você que sentiu no teu coração e quiser uma oração e quiser vir aqui na frente, nós vamos estar orando juntamente com os irmãos, e você vai sair daqui mais cheio da presença do Senhor.